Olá, olá a todos e a todas. Estamos aqui começando mais um evento especial para a gente falar um pouquinho de segurança, saúde digital. O nosso tema hoje é um tema que liga o poder da neurociência quando aplicada na segurança, na saúde digital. Venho trazendo um contexto para vocês um pouco que a gente está vivendo no mundo hoje, entre isolamento social, entre esse medo que a gente tem de se contaminar, de sair. Não sei, a gente anda na rua, está sempre querendo lavar a mão, com medo de tocar, de encostar. E a gente ainda vive num outro momento de uma intensidade nessa vida digital, tudo hiperconectado, tudo rápido, acelerado. Isso acaba gerando certas reações nas pessoas, né? A gente muito ansioso, imediatista. Algumas vezes a gente fica se sentindo empoderado, outras vezes a gente fica com medo, tem medo, será que a gente vai conseguir dar conta de tudo? Então, nesse contexto que a gente está vivendo, a gente achou relevante começar a discutir em alguma coisa que a gente fala, como prover segurança, saúde e tecnologia combinados nesse mundo que a gente está vendo digital. E nessa linha, hoje eu estou trazendo aqui para participar disso um amigo, sócio e de muitos tempos juntos aí, o Cristiano Franco, que vem se desenvolvendo muito nessa parte de practitioner como PNL, em neurociência, e aí eu falei assim, puxa, a gente conversa, tem tantas conversas boas por aí, por que não compartilhar tudo isso que a gente está vivendo com mais pessoas? E então é muito especial hoje estar falando isso. Mesclar um pouco do máximo que a gente tem aqui com essa audiência, né? E que eu agradeço já para a audiência, a produção e o apoio da ISAT, que está ajudando a produzir e fazer esse evento. Tem uma equipe aqui ajudando a gente a fazer o melhor evento para vocês, a melhor experiência. E o apoio da Abranet, que é a Associação das Empresas de Internet, que também está compartilhando isso com a sua comunidade das empresas de internet. Então, bem-vindo, Cristiano. Com você um pouco agora. Ô, Dória, obrigado pelo convite. Como você falou, né, a gente tem tantos papos bons, né, seja ele dentro do escritório, seja quando a gente tem a possibilidade de viajar junto, ou mesmo para fazer uma caminhada, e por que não compartilhar, né, esse conhecimento que a gente tem adquirido ao longo do tempo e dessa convivência com as pessoas. Acho isso bastante sadio e bastante útil para que todos possam até participar e compartilhar também do conhecimento que as pessoas têm nessa nossa chamada de live aqui, com essa equipe maravilhosa que a gente tem. Bom, então, vou puxar, vocês fiquem à vontade aí, nós estamos passando esse evento no Instagram, e hoje, especialmente, nós estamos passando no Instagram do Dorian Lacerda, meu, e do Cristiano Franco também. Então, simultaneamente, vocês vão ver 2 canais com o mesmo vídeo. Estamos passando no YouTube, no Facebook e aqui na ferramenta que a gente fez para usar esses recursos aqui, que junta tudo isso nessa forma que está querendo levar uma experiência para vocês. Mas o nosso tema aqui, vamos lá, vamos jogar uma primeira pergunta aqui. A gente está nesse cenário de pandemia e está com excesso de coisas acontecendo, e o medo é uma questão recorrente do indivíduo, ele não é de hoje, vem do humano, né? E o medo vem o medo pessoal ou profissional, e é uma coisa que vem do instinto do ser humano. E eu vou te provocar, então, falando assim, a neurociência, como é que ela pode ajudar a passar isso de uma maneira mais confortável ou com mais segurança nesse momento que a gente vive? Dora, é uma boa pergunta, né? Porque, assim, talvez uma das palavras que a gente mais tenha ouvido, né, nesses dias, que foi além de Covid, seja a palavra medo e a palavra confiança, né? São palavras que elas foram muito ditas em vários programas, em várias lives, porque o medo ele é um processo de defesa natural do ser humano e teve origem
lá nos nossos primatas, né, vamos chamar assim, que são os que viviam na savana africana, e eles tinham, obviamente, que estarem o tempo todo ligados, né, ao medo ou a uma recompensa, que é um efeito de uma glândula cerebral que a gente tem, onde o medo fazia com que a gente pudesse sobreviver naquele ambiente que era tão hostil e tão selvagem, né? Naquela época, imagina ataque de cobras, de leão, enfim, de diversos predadores da nossa espécie, fazia com que a gente tivesse aflorado essa questão do medo. E a gente carrega isso no nosso arquétipo desde aquela época. E faz parte, é natural do ser humano e é positivo. Ele não é positivo quando ele sai do controle, né? E a neurociência tem um papel interessante nesse contexto, que até daqui a pouco a gente vai poder, acho que, decifrar um pouco mais ou dividir um pouco mais o entendimento de como são as coisas, mas a neurociência ela é um estudo que ela analisa os comportamentos. Junto disso, tem outras metodologias, outras ferramentas que nos ajudam a lidar melhor com esse processo de medo. Mas, respondendo à pergunta, da neurociência eu acho que contextualizar um pouquinho mais à frente, quando eu começar a juntar umas peças, mas é importante a gente entender que o medo, assim como a ansiedade, entre outros, é um processo natural do corpo e é importante que a gente tenha. Se você pensar, por exemplo, eu não sei se você tem medo de altura, Dorian, você tem medo de altura? Olha, eu tenho, sim. Eu já falei de parar de saltar de cima de um edifício, eu já fiquei pensando duas vezes. Falei, não quero nem olhar lá de cima, né? Mas eu acho que Sim. sim, tem, sim, medo sim, de altura. Tem, né? E assim, se a gente tiver, por exemplo, uma situação, seria a gente estar, por exemplo, sei lá, na sacada de um prédio, sentado numa cadeira, batendo papo com as pessoas. Outra situação seria eu estar nessa mesma sacada, limpando o vidro pelo lado de fora. Estar do lado de fora, ele causa em mim um medo real, que é um medo que é importante. Esse medo nos mantém vivo. O medo de estar na sacada, conversando com as pessoas, jantando, esse medo não é um medo real. Então é importante a gente decifrar qual dos dois que a gente está, vivendo naquele momento, para que faça sentido e a gente entender exatamente como lidar. E aí acho que no decorrer do que nós vamos conversar hoje, a gente vai conseguir separar bem isso para ajudar as pessoas a lidar com isso. A gente vai lá dentro do cérebro da gente mas a gente traz isso um pouquinho pro dia de hoje, que a gente está todo cheio de tecnologia e a informação em excesso, ou sei, a desinformação vindo essa, faz a gente ficar com mais medo das coisas, né? Parece que chega uma informação com você, ela se transforma numa verdade ou alguma coisa, e aí você se defendendo, você já reage em relação a ela. E a gente vê que esse excesso de informação que vai chegando para a gente na rede vai fazendo com que a gente fique com medo até, receio, né? Não sei, parece que é uma coisa que é potencializada por causa dessa tecnologia ou por esse excesso de informação. Você consegue ver isso? Sim, sim. Essa sobrecarga, ela acontece porque as pessoas elas acabam buscando ou se conectando com multimeios da informação. Se você selecionasse, por exemplo, uma hora do seu dia para assistir, independente do canal de televisão que você tenha de preferência, mas assistisse somente este canal e somente durante um determinado tempo, a maneira como você reagiria a este processo todo de medo, de pandemia, seria diferente. O grande problema é que as pessoas elas vão ler Twitter, Facebook, Instagram, assiste 3, 4 jornais diferentes, canais diferentes, com opiniões diferentes. Isso torna a pessoa muito sobrecarregada de informação. O nosso cérebro, ele trabalha com um processo de foco. Então, toda vez que eu tenho multifocos, eu me torno uma pessoa mais desatenta. Por quê? Eu não estou atento a um único canal, eu estou vendo muita informação, isso sobrecarrega a pessoa, fazendo um mal enorme para a saúde, que tem tudo a ver, inclusive, com o tema que você trouxe aqui, de segurança e saúde. Né? Então, e principalmente digital, quer dizer, se eu estou num ambiente de segurança, certo? Que eu poderia estar dentro da minha casa, mas estou trazendo para dentro da minha casa tudo aquilo que é uma ameaça para mim,
eu estou colocando em risco o meu ambiente seguro. Só que isso não existe, na verdade. Né? É como assistir um filme de terror e a pessoa que se impressiona com um filme de terror, por exemplo. O filme de terror, a cena está acontecendo lá no filme, mas a mente da pessoa está projetando como se fosse dentro de casa. Né? E se ela assistir isso de noite, com as luzes todas apagadas, talvez ela tenha medo de ir para o quarto, porque o cérebro não consegue diferenciar o que é real do que não é real. Então, neste processo todo, para o cérebro, tudo é real e ele traz esse ambiente para dentro de casa. Então, lidar com isso, assistindo, limitando a quantidade de informação que você vai receber e os canais que você vai buscar de informação, e aí eu não estou falando de canal de televisão, estou falando dos canais em que você vai buscar para você ter uma fonte, isso ajuda muito a diminuir este medo todo que acontece na rede. E aí tem, né, já que você tocou no assunto de redes, as redes sociais também são são complexas, porque as pessoas costumam fazer comparações, né, com o que ela vê na rede social. Então, às vezes, ela compara uma realidade dela com uma realidade de alguém que ela nem sabe se é uma verdade, por exemplo. É muito comum você encontrar, por exemplo, pessoas na rede que se exibam, por exemplo, sempre com foto na praia, foto com carro novo, foto... Ninguém vai colocar na rede social um momento de fracasso. Né? As pessoas colocam na rede sempre aquele momento de sucesso. E se eu ficar comparando o meu estado todos os dias com aquelas pessoas, eu posso ter um processo de depressão, por exemplo, que vai impactar na minha performance no trabalho. Por quê? Eu estou comparando algo que não é real. Mas por que as pessoas, então, se comportam desse jeito na rede, né? Pensa o seguinte, quando você quer buscar alguém na rede, você busca pelo perfil da pessoa, certo? Eu não vou buscar pelo usuário. Eu pergunto, pô, Dória, qual que é o seu perfil na rede? Por quê? O perfil, ele tem um único lado. E é o lado que você quer mostrar na rede. Então, a pessoa vai demonstrar que ela está bem, aquelas pessoas... E existem também os melancólicos, os deprimidos, né? Tem não sei se é uma rede, mas é em Campinas deprimente ou Campinas deprimida, por exemplo. Então, assim, as pessoas criam, cada uma nas suas tribos. Então, de acordo com a sua tribo, você vai ter uma conexão de pessoas que pensam igual a você, e ela pode colocar só coisas tristes, por exemplo, na rede. Eu acho que isso é nítido ver quando você encontra uma pessoa que está influenciada em falar de um lado seu mais triste, mais negativo, mais positivo. Mas eu queria puxar a neurociência no seguinte sentido. A gente fala que para falar em ter segurança, vamos falar da palavra segurança mesmo, a segurança em casa, alguma coisa, eu olho que todo esse ambiente que a gente está vendo de um monte de gente da informação, de criar as realidades ou não, será que a gente não fica mais, como diria assim, com os riscos, a gente não conseguir reagir aos riscos? Porque, por exemplo, nós estamos aqui recebendo um monte de informação, vendo isso, vendo aquilo, para lá e para cá, e aqueles riscos que estão no seu ambiente, na sua volta, você acaba se descuidando dele e podendo sofrer um acidente. Pode ser uma coisa boba, mas se você está aqui muito interditado ali, você esqueceu uma água fervendo no fogão, ou você esqueceu o forno ligado, ou a torneira aberta, o cérebro não faz tanta coisa simultânea, né? Ela faz uma coisa depois da outra. Então, quando eu estou querendo buscar um sentido de segurança para as pessoas, eu falo assim, pô, você está na sua casa, trabalhando, no home office, falando, a gente está muito acelerado. Eu estou vendo que a gente está fazendo muito mais coisas do que a gente estava fazendo antes, nesse momento. É incrível, mas eu vou parar a pensar para vocês. Para a gente fazer uma palestra hoje, eu tinha que planejar uns 3 ou 4 dias, eu teria que chegar e marcar um espaço, mandar um convite, fazer um monte de coisas, lá. Nós tínhamos que sair de casa, ir até o lugar, entrar todo num rito, tinha gente recebendo crachá, e vem, e fala... Claro, com os nossos abraços, né, com aquele calor humano. E aí hoje a gente consegue fazer, compartilhar alguma coisa nesse novo modo, entendeu? E que energia que você teve? Uma energia focada com a tecnologia na mão. Perfeito, né? Que é o que eu comentei na pergunta anterior, né? Que é essa questão do foco.
Eu preciso direcionar o meu foco para aquilo que eu quero. Então, quando você comentou, por exemplo, esqueço alguma coisa no fogo, né? Tá lá no fogão alguma coisa, por que eu esqueço? Porque a minha atenção não está focada. Eu estou tendo atenção com um monte de coisa. Você está sentado na sua mesa, seu celular começa a apitar com mensagenzinha, é alguma coisa que aparece no computador, é um áudio, é alguém chamando. Então, isso faz com que você cada vez mais tenha perda de foco. E isso atrapalha muito. E aí, aproveitando o seu gancho, vamos entender um pouquinho assim, as camadas de como é que as coisas funcionam para entender aonde que a neurociência entra nisso. O primeiro componente que a gente precisa entender disso tudo é o cérebro. Vamos pensar que ele seja a nossa primeira camada de entendimento. Tá? O que é o cérebro? O cérebro é o nosso hardware. Certo? A gente deve ter, nós estamos falando de segurança digital, as pessoas que estão na nossa rede aqui devem entender, assim como é o celular um hardware, o nosso cérebro é um hardware. Primeira camada. Nossa segunda camada, nós temos as nossas crenças e os nossos mapas, certo? Como se fossem os aplicativos. Então, isso faz com que a gente tenha determinados comportamentos. Na terceira camada, a gente tem, por exemplo, a PNL e o coaching, que são como se fossem programadores deste software que está rodando nesse hardware. Depois disso, eu vou ter a quarta camada. A quarta camada é a fisiologia, que é a maneira como o corpo reage ao que está acontecendo na união deste hardware com este software baseado nas crenças. O corpo vai sentir isso. Se fosse num hardware, é a performance de um processador, é a maneira como está imprimindo, de repente, lá um documento na impressora, é como está saindo o som, por exemplo, em uma caixinha de som. A quinta camada, Dória, é a neurociência. A neurociência é como se ela fosse o analista. Ela entende essas camadas todas para falar assim, opa, isso daqui está acontecendo aqui. Isso daqui é porque tem um código que está aqui dentro dessa programação que foi feita, que está se comportando no corpo desse jeito. Então, a neurociência é a ciência que estuda o comportamento do cérebro nessas camadas que eu comentei. Pessoal, está aberto. O pessoal quiser fazer pergunta, eu estou vendo aqui que tem bastante gente na ISAT, né, no site, na web, tá? Participando, vocês fiquem à vontade, que as perguntas vão sendo colocadas para nós, a gente pode interromper em qualquer caminho, em qualquer momento. Mas, Cris, eu vou falar o seguinte, vou trazer da segurança do trabalho, né, hoje, de posição de pessoa de segurança do trabalho. E muitos especialistas, ou gente que trabalha na segurança, fala assim, muitas vezes a gente comete uma falha inconsciente. Fala assim, puxa, mas o cara treinou, fez, e naquele momento que precisava daquela ação dele, ele falhou. O cérebro, o que está dizendo? Ele está perdendo o foco por causa de outras coisas que aparecem, ele fica tão antenado com outras coisas que estão ocupando a mente dele ou acelerando, porque a gente fala de ocupar e de acelerar, porque a quantidade de coisas e tarefas que você faz é tão acelerada em relação a mais tempo anterior, mas a gente não acaba correndo em riscos ou na segurança. Como é que o cérebro, a gente justificaria isso num acidente onde houve uma falha, mesmo com o cara capacitado, treinado, com tudo feito nesse ambiente? Eu não estou te ouvindo, Dorian. Perdão. Não, eu estou brincando com você, estou te ouvindo sim. É só justamente para pegar o gancho do que você comentou. Isso é um acidente. Percebe que quando eu falo isso, provavelmente toda a equipe que está monitorando, assim como você, muda automaticamente a sua performance, o seu comportamento por conta de uma interferência. Lembra que a gente tem aquela fórmula da performance, que ela é igual ao seu potencial menos a interferência? Quando a gente tem alguma coisa que interfere a gente, aí pode ser um líder, de repente, com uma palavra um pouco mais dura, pode ser um feedback, pode ser uma crítica de um cliente, pode ser, de repente, durante uma apresentação que a pessoa não tem uma boa performance. Isso pode acontecer quando a pessoa está lá e olha para a expressão de uma pessoa. Olha só, você tem um auditório com 300. Você olha para a expressão de uma única pessoa e se aquela pessoa tiver com uma expressão ruim, aquilo afeta a sua performance. Então é importante que a gente esteja atento, sabe, a tudo que está acontecendo dentro da gente.
a performance nossa está muito ligada no que a gente está sentindo, que é a fisiologia produzida pelo cérebro. Então, as palavras de incentivo e as palavras de apoio, elas ajudam para que esse colaborador saia de um estado de acidente. Porque o estado de acidente, né, ou a interferência, pode ser qualquer coisa. Pode ser algo muito grave ou algo muito simples, né? De repente, se você tem, sei lá, vamos imaginar que tem uma pessoa que ela tem não sei, um apelido, de repente, que ninguém sabe. Se alguém, porventura, pronunciou aquela palavra perto dela, ela interpreta que aquilo, alguém já descobriu aquele apelido ou já entendeu aquilo de alguma forma, e ela se sente afetada com aquilo. Isso pode ser um acidente, porque para o cérebro, a área que isso age é exatamente a mesma, entendeu? A dor social e a dor física é a mesma área do cérebro. Então, quando eu tenho um acidente, seja ele algo realmente muito grave ou não, a área do cérebro que entra em ação é a mesma. Bom, eu vou encaixar em outro tema que a gente estava conversando um pouquinho também, que a gente estava falando negócio do isolamento social. Tá? Nós estávamos falando, nós vivemos num isolamento social. E, e a gente estava comentando que, na verdade, será que é esse ambiente que o cérebro a gente está ligando com a conexão do cerebral? Ou será que a gente tem menos isolamento? Nós estávamos falando de isolamento físico, mental. Sim. Vamos trazer essa discussão um pouco mais. Eu estou isolado hoje. Você tá? E aí, também está isolado? Sim, isso é o que eu estava comentando, né? A gente estava batendo um papo antes de começar a live. Eu não sei se o melhor termo hoje é dizer isolamento social, porque eu estou muito mais exposto na rede social hoje do que estava antes. Então, eu não estou isolado socialmente, eu estou isolado fisicamente. Então, hoje eu estou convivendo apenas com a minha família aqui dentro de casa e perdi o contato com os amigos, né? Eu praticamente não te vejo, a gente não se encontra se não fosse esse contato de rede social, né? O poder que as lives têm nos dado de estar mais presente com as pessoas. Você vê movimentos feitos pela ABTD, como a gente tem lá participando com eles, como Capacite-se Sempre e tal. É um jeito de você juntar essas pessoas todas na rede social. Então, não existe, na minha opinião, ou talvez esse não fosse o melhor termo, isolamento social. A gente tem um isolamento físico. E isso causa um grande problema, porque a gente não sabe exatamente quando que a gente vai voltar a ter um contato físico, e mais do que isso, como que a gente vai se comportar com esse novo contato físico. Será que, assim, vamos imaginar, por exemplo, que daqui a 6 meses as pessoas estejam liberadas todas para trabalhar, mas o vírus ainda não tem uma vacina. Será que a gente vai ter novamente o comportamento de se abraçar e pegar na mão de qualquer pessoa que a gente se encontra? Será que a gente vai voltar a ter esse comportamento? O nosso cérebro vai continuar mandando para a gente o comando para dizer, olha, você não pegou o corona ainda, você vai se expor desse jeito? Né? Que é o diálogo que a gente tem interno aqui, que fica fazendo com que a gente produza uma série de componentes químicos no nosso corpo que produzem o medo, a ansiedade, o estresse, entre outras coisas. Até a gente falar assim, né? Falou de isolamento social, mas é engraçado mesmo. Eu tenho conversado muito mais com os amigos e feito ligações e mandando mensagens, até mesmo com a família, de ligar todo dia, né? Dando uma atenção, mudança de comportamento. Mas eu vou trazer de novo a neurociência um pouquinho mais pensando na saúde, né? Porque a gente fala de segurança e saúde. Tem uma linha das empresas que a gente sempre está falando, olha, tem um monte de coisa para pensar a nível de gerar um ambiente seguro. E o ambiente seguro pode ser o físico, pode ser o mental ou pode ser o digital, né? Você falou de dores, assim, a dor de sentir a senha do seu Instagram hackeada é tão grande como aquela que alguém deu um tapa em você, né? E eu tive uma coisa engraçada esses dias, porque me pegaram o Instagram e aí, em questão de alguns sentidos, falaram assim, deixa eu ver como é que vejo, porque hackearam a minha senha, se alguém entrou. Aí ela foi lá, clicou duas coisas, abriu para mim e falou assim, nossa, olha, tem gente que acessou aqui do Irã, tem gente que acessou aqui da Europa, tem gente que acessou de São Paulo e tal, mas como acessou minha conta? Eu falei assim, alguém entrou na sua conta e fez alguma coisa nela desses lugares. E tinha coisa de 6 meses
até quase um ano que isso tinha acontecido. E aí eu olhei e falei assim, nossa, há um ano alguém entrou na minha conta e fez alguma coisa que eu não sei o que aconteceu. Para mim, eu me senti rapidamente inseguro. Troca correndo a senha, olha ali, deixa eu falar com mais gente, se não aconteceu, se eu perdi alguma coisa, se viu alguma coisa que eu fiz ou não, né? Uhum. Então você vê o cérebro reagindo a uma situação digital. Tô com medo, opa, entrou num limite, mas esse medo só apareceu que ele estava no meu inconsciente, eu não sabia que eu tinha esse problema. Eu nem imaginava como resolver. Eu precisei de alguém me despertar para ir lá e falar assim, não, eu preciso cuidar com isso, né? E por detrás disso, eu vejo a cabeça da gente lá atrás mesmo, está assim, na representação do medo, né? A representação da segurança. Você sabe o que é pior? É que se você tivesse, por acaso, olhado para esse mesmo e-mail sem perceber a data dele, você ia sentir a mesma dor que você sentiu naquela época. Essa é uma sensação também, que a informação ela é muito engraçada da questão assim. A gente sente a dor da informação quando ela chega. Uhum. Por exemplo, se a gente estiver aqui num evento e estiver caindo uma bomba, a bomba que eu vou até escutar ou não, mas se tiver um acidente de carro aqui na frente, e eu não estou sabendo nada, estou na live, para mim não aconteceu nada. Só vai acontecer alguma coisa a hora que eu me envolver com aquele negócio. Sim. Tem outro lado da perda também, que é interessante. Quando você perde alguém, fulano não faleceu, ele pode ter falecido há 1 ano, 2 anos, você sente a dor a hora que você recebe a informação. Né? Sim, sim. Você conhece aquele livro que chama As Zebras Não Têm Úlcera? Não, esse não. O tema é sugerando, né? O livro é um livro antigo, mas ele é interessante, porque o escritor, né, o autor dele, diz que é o seguinte, as zebras não têm úlcera porque eles fizeram uma pesquisa sobre o comportamento delas. Imagina uma série de zebras na beira de um lago, tá? Todas elas tomando água. Neste lago tem um crocodilo faminto. Então, as zebras estão todas lá e o crocodilo vem nadando lentamente pelo fundo do lago. De repente, esse crocodilo dá um bote para pegar uma zebra. Todas as zebras têm, naquele momento, uma descarga de adrenalina e cortisol absurda, porque elas estão querendo se salvar. Só que é o seguinte, se esse crocodilo, no bote que ele deu, ele conseguir pegar uma única zebra que seja, todas as outras, Dorian, voltam a tomar água como se nada tivesse acontecido. Porque elas entendem que o risco delas já acabou. Se a gente conseguisse pensar igual elas, ou se comportar igual elas, a gente conseguiria eliminar muito rapidamente a nossa carga de estresse e a nossa adrenalina. E aí é interessante esse livro, porque ele diz que as zebras não têm úlcera, porque elas conseguem imediatamente eliminar isso. Quando elas entenderam que já passou o risco, tudo volta ao normal para elas. Esse gancho que você está falando é interessante, que a gente tem aprendido muito isso, buscando o autoconhecimento e um pouco mais no dia a dia. Como é que a gente separa um evento de outro. Eu trouxe uma experiência dessa, pensando no cérebro aí, acho que é uma dica sim, que eu venho buscando, é assim, eu lembro daquela história que você carrega com você uma informação e você não desconecta dela. Eu brinquei assim, observando muito nessa área da saúde, dos hospitais, dos médicos, que é o seguinte, o cara tem que ir lá e fazer um atendimento. Ele vai, entra ali, foca em você, pega a sua ficha, olha para você, dá atenção, resolve a sua situação. A hora que ele abriu a porta, saiu da consulta, ele deu o melhor dele lá, ele foi abrir outra porta, entrou com outro paciente totalmente diferente, ele vai lá, ele não pode carregar o que tinha da consulta anterior para a nova. Sim. E aí eu comecei a observar isso e falei assim, puxa, essa é uma habilidade da pessoa não levar as coisas com você, porque se você levar, ela vai interferir, ou ela vai gerar o úlcera que você está dizendo. Eu tenho coisas assim de falar, olha, eu tive lá alguma coisa que te deu desconforto às 8 horas da manhã, eu fico o dia inteiro com ela andando junto comigo. Vou ter úlcera? Com certeza. Né? Claro.
Agora, eu imagino isso, o separar um pouco do emocional com o racional, né? Sim, mas esse gancho, só para não perder esse gancho que você tinha comentado, foi muito legal esse ponto que você trouxe do exemplo do consultório médico. Porque é o seguinte, a nossa sala, né, para quem tem sala específica, seja sala de reunião ou uma sala que você tenha, uma sala pessoal, é como se fosse um consultório. Então, quando um liderado sai da sua sala e entra outro, eu tenho que zerar aquela consulta que eu fiz para receber esse novo liderado totalmente isento da energia que eu estava na reunião anterior. E a neurociência trabalha muito forte isso, quando a gente pensa, por exemplo, no ambiente de trabalho. Porque se você, de repente, teve algo mais tenso com aquele colaborador que acabou de sair e você carregar esse mesmo sentimento para a próxima reunião, certamente você vai dar o veneno daquele liderado para o próximo que, de repente, não tinha nada a ver com aquilo, entendeu? Não é fato. E olha, então tudo isso, esse entendimento desse autoconhecimento, de liderança, de conversar desses assuntos, eu vou puxar um pouquinho para dizer o seguinte, porque a gente está falando num ambiente aqui que a gente se identifica com um monte de coisas dessas. Mas aonde que eu estou querendo buscar alguns insights? Vamos trazer um pouquinho para o nosso profissional. Porque, de alguma forma, muitos aí são profissionais liberais, autônomos, ou tem empresa com alguns colaboradores, ou trabalham para empresas com muitos colaboradores, ou mesmo de grandes organizações. Vamos lá pensar nisso. Se eu trabalho numa área de segurança, preocupado com a segurança, com a saúde dos colaboradores, eu sou um empregador e tenho várias pessoas vivendo nesse dia que a gente está aqui, do trabalho remoto, com tecnologia, com todos esses medos rodando. Se a gente tivesse que começar a pensar, vamos pensar um pouco na empresa. Nós estamos numa empresa e como é que a gente leva isso para ajudar a mitigar riscos da segurança, pensando nessa ótica de usar a neurociência com alguma coisa, com um treinamento, com alguma atividade para aliviar um pouco isso? O que eu vejo, né, é assim, pelo entendimento que a neurociência tem, ela poderia hoje fazer muito uso da inteligência artificial e a gente ter uma espécie de leitura sobre o comportamento diário do colaborador. Imagina, por exemplo, se a gente pudesse ter na máquina de cada liderado, cada colaborador nosso, uma espécie de um software que com a câmera identificasse na expressão desse colaborador o que está se passando com ele naquele dia e você poder oferecer para ele como se fosse uma espécie de pacote de benefício customizado para ele, sabe? Então, assim, o que é que esse cara está precisando ou está pensando hoje? E com base nisso, eu poderia aumentar a segurança dele, porque se ele tiver com a cabeça preocupada com alguma outra situação, ele vai se tornar, além de ser menos produtivo, ele vai se tornar dentro do trabalho um risco. Ele pode produzir um código ruim, pensando, por exemplo, no nosso segmento. Se for na indústria, por exemplo, ele pode correr um risco sério de trabalho, de acidente mesmo, de se machucar com equipamento. Se for alguém que dirige, por exemplo, ele pode ter um risco muito grande de sofrer um acidente na direção, seja por causa do sono, seja por causa do estresse, seja de repente porque ele está discutindo com alguém e as mensagens estão chegando para ele no celular dele e ele talvez queira acessar, queira ver aquilo. Então, isso tudo causa um impacto e afeta muito a segurança no trabalho do colaborador. Eu vou passar um gancho, vamos puxar um pouquinho mais isso para as empresas. A gente esteve fazendo um evento ontem de uma empresa grande aí, e eu gostei muito do que o diretor falou para os seus colaboradores, que ele disse que vidas e a segurança dos seus colaboradores em primeiro lugar. E ele falou veementemente de um programa que ele chama assim, Programa de Trabalho Seguro. Eles chamaram isso como um programa. E aonde eles olham que assim, tudo que eles têm que imaginar para criar um ambiente que mitigue riscos para esses colaboradores. E eu achei muito interessante porque, olha só, vou unir tecnologia, saúde e tudo mais. Eles implementaram coisas assim, essa empresa está em vários países, e aí eles colocaram olha, a gente resolveu fazer teste de Covid para quem entra para trabalhar. Não para trabalhar, teste de temperatura.
Depois falou que faria com tecnologia, claro, uma tecnologia que você vai lá e põe. Aí eles colocaram um checklist para os colaboradores, que eles entram num app, alguma coisa, eles fazem um checklist de manhã para sair de casa. Você fez isso direito, você foi para o trabalho. Então ele fez a tecnologia, medir a temperatura de todo mundo, então precisava ter tecnologia para fazer isso em milhares de pessoas. Deu um aplicativo para o cara usar para dar um guia, olha, veja isso. Tem um outro aplicativo para rastrear as pessoas. Então, por exemplo, se tiver um contato e surgir um ponto do vírus aí em uma das pessoas, você rastrear todo mundo que teve com ela. E eu falei, caramba, ela toda cautelosa para pensar nessas coisas. E eu falei, então, usando muita tecnologia, conectividade e do mesmo jeito entregando a saúde e a segurança do colaborador. E quando a gente está no mundo digital que a gente está olhando, a gente está falando que o espaço do seu trabalho da sua casa acabou sendo do seu trabalho, né? Sim. E por detrás disso, sutilmente, ainda é pequeno o uso da neurociência. Ele ainda é muito, muito pouco percebido, né? No meu entender, talvez não seja um maior especialista, tem gente que falem disso. Mas dá para perceber que a neurociência, nesse lado, junto com tecnologias e com boas ideias coletivas, podem fazer esses processos serem mais avançados ainda, né? A grande vantagem da neurociência, associado com outras metodologias, é que ela pode, de alguma forma, ir além do que aquilo que a pessoa quer. Por que eu estou dizendo isso? Pensa assim, tudo bem que neste caso de medir a temperatura talvez seja obrigatório, mas vamos pensar que você tem um comportamento que você possa ter, seja de uso do seu equipamento, seja na convivência que você tem com os colegas, de algo que não seja obrigatório. Então, assim, pessoal, se você sentir que você está resfriado, não vai para o seu trabalho. Isso opcional. Um monte de gente vai, outro monte de gente não vai. Então, se eu tenho alguma coisa, no caso da neurociência, a neurociência, junto com outras metodologias, ela pode ir além da vontade da pessoa. Então, se eu identificar tudo que tem a ver com o comportamento, reações das pessoas que não dependam dela, né, como a gente teve, por exemplo, recentemente, politicamente, nós temos uma pessoa de altíssimo escalão político no nosso país que ele se misturava com as pessoas, ou seja, ele fazia coisas que não adiantava estar falando, não pode, é melhor não fazer, estava lá e estava fazendo. Então, aquilo vai assim, eu faço aquilo que eu quero fazer. A neurociência pode identificar, assim como eu comentei com outras metodologias, quais são os problemas reais. Vamos imaginar que isso estivesse na máquina da pessoa, no celular da pessoa. Então, se a pessoa estivesse segurando o celular e ele pudesse medir a temperatura dessa pessoa, ou se ele pudesse medir, de repente, pela câmera, tivesse alguma coisa que analisasse o comportamento da pessoa, eu dependeria menos. Eu acho que o risco de contaminação numa situação dessa, por exemplo, seria muito menor. Então, acho que a ciência, junto com a neurociência, poderiam expandir cada vez mais e trazer novas tecnologias para depender menos das pessoas, porque sempre terão aqueles que vão ser os supostos mentirosos, né? Vai mentir um pouquinho. Não, eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Né? Não tem úlcera, não, meu estômago está uma beleza. Aqui eu comi alguma coisa, acho que me deu um gases aqui. Então, assim, a pessoa que tentar esconder, a ciência não vai deixar que isso aconteça, entendeu? Essa é a minha crença, pelo menos. Você colocou algumas coisas que... nossa, dá para conversar de aprofundar mais no assunto, né? E é um assunto que exige mais reflexão, né? Não é tão assim fácil de perceber ou de compartilhar com as pessoas. Por isso que eu quis provocá-lo a falar um pouco disso, porque é uma coisa que está em emergente. A gente acha que são poucas as pessoas que estão buscando essa iniciativa da neurociência, mas elas estão começando a buscar mais o uso da neurociência. A neurociência eu entendia que era muito usada no marketing, a ciência do marketing, que era utilizado para vender um produto, te convencer ou te usar estratégias para você consumir. Ela foi muito usada na área de marketing.
Ela pode ser usada. Posso aproveitar mais uma vez o seu gancho? Desculpa te interromper, mas é que assim, para aproveitar o seu gancho. Eu tinha pedido para o pessoal passar um vídeo. Esse tem um videozinho que o pessoal conseguir soltar. Isso que você está falando, né, dessa ciência do marketing, a neurociência ela analisa o comportamento da pessoa e, a partir disso, ela ajuda você na melhor estratégia de marketing. Vamos ver se o pessoal consegue soltar esse vídeo para a gente. E aí, soltando esse vídeo, você vai ver o impacto que tem, por exemplo, da fake news ou de alguma situação qualquer, o que ela causa na pessoa. Por isso que no marketing é tão legal o uso da neurociência. E aí, se a produção nossa aí, isso, joia, gente. Caraca, o carro, ai meu Deus do céu, vai pra lá, doido. Se ele tá morto, sei lá, mano. Esperar o vídeo. Isso, o vídeo tá rodando. Eu não tô vendo. Caraca, mano. Mas dá um delay nosso. Vem. Ai. Caraca, quase. Isso, tá quase acabando. Pronto, agora ferrou. Um montão de carro. Caraca, eita, quase que ele foi. Joia. Acabou. Então, quem assistiu esse vídeo, né, você vê que a situação, o que ele causa na gente, Doré, é um certo pânico, né? Porque o cachorro está na rua, os carros estão passando, o nosso cérebro nos engana, olhando para aquele cachorro, achando que ele está efetivamente na rua e é só um truque de imagem, entendeu? E o mesmo, aproveitando o seu gancho, como tinha comentado, a neurociência faz uso disso no marketing. Entendeu? Ela faz esse uso para convencer a gente a comprar mais. E ela pode usar a metodologia de medo, por exemplo. Lembra que a gente sempre vai reagir nos nossos gatilhos baseado no medo e na recompensa. Então, todas as propagandas que conseguem trazer alguma coisa para a gente de provocação está baseado nisso. Ou vai fazer você sentir medo, ou vai fazer você sentir, se sentir motivado a fazer alguma coisa, que é a recompensa. E eu estou vendo também que está chegando perguntas do pessoal aqui, agradecer a nossa audiência aí, estou vendo a Fernanda, que está aí conectada com a gente, Laís, Adriano, tem algumas pessoas conectadas aí, e está chegando pergunta, Dória, aí você como moderador, você me diz a hora que você quiser que a gente trabalhe ela, tá? Vamos colocar aqui, teve uma pergunta aqui falando sobre o limite de privacidade. Eu acho que esse assunto... Vamos dar uma esticadinha nele de falar o seguinte. Estão falando que o mundo, com esse negócio de controlar mais as imagens das pessoas, a gente estava numa grande discussão de privacidade. Com todos esses controles, lockdown, quarentena, medir você, saber onde que você está se mexendo, está parecendo que uma sociedade vai impor muito mais controle sobre os seus indivíduos do que a gente teria antes. Então, é inevitável dizer que a gente está sendo afetado com a ideia da privacidade, porque a gente já vamos dizer, a gente já é invadido por muitas coisas, mesmo no nosso inconsciente, né? Eu acho que a gente vai acabar fazendo até nessa ideia de segurança e saúde um assunto bem, bem forte sobre a privacidade, mas eu acho que ela está assim, ameaçada, não de se perder ela, mas de mexer o que a gente tem de crença como como um limite de privacidade. Vai ser que você vê os benefícios versus os riscos. Os benefícios porque você vai combater uma pandemia, vai morrer menos pessoas, enfim, mas só tem que tomar o cuidado com a liberdade que quem estiver usando isso, ele pode não ter uma outra intenção que não é só salvar vidas ou tudo mais, mas é uma intenção meio de manipular ou de alguma coisa. Isso vai ser muito discutido e já nós estamos sentindo já de como isso vai fazer daqui para frente. Aí a sensação é muito que a gente é pilotado sem saber, né? O cérebro nosso é pilotado pelos nossos movimentos, pelas nossas ações, mas por detrás eu tenho certeza que tem alguma inteligência, alguma coisa que está tentando ir lá na sua cabeça para mudar um comportamento seu. Sim. Não sei se você quiser falar desse assunto. Eu acho que a privacidade, ela... Primeiro que é o seguinte, né? A gente entende numa camada existe uma camada de importância que diz que o mais importante de tudo é o amor e, na sequência, é o livre-arbítrio. Só que, olhando para os dias de hoje, é muito difícil de você acreditar que a gente tem 100% de livre-arbítrio. Por quê?
A gente é tão influenciado pelas mídias, pelas notícias, né? Você viu que a gente teve o videozinho agora há pouco que passou de exemplo, ou mesmo a brincadeira que eu fiz com o Dória agora há pouco, dizendo que não estava ouvindo ele. Eu sei que a equipe toda lá dentro acabou se manifestando. Então, a gente é tão manipulado pelas coisas que acontecem que a gente toma a decisão achando que tem um livre-arbítrio, mas na verdade a gente está sendo influenciado por alguém ou por alguma coisa. E as redes estão cada vez mais inteligentes com isso. Então, é muito complexo você achar que você vai ter uma certa privacidade. Porque, primeiro, o que é privacidade para você? Então, eu entendo que eu gostaria de ter privacidade, mas eu quero ter o Facebook. Só que para eu ter o Facebook, eu tenho que abrir mão da minha privacidade ou seguir a política de privacidade do Facebook. Quando eu vou trabalhar numa empresa, eu tenho uma política de privacidade daquela empresa. Então, é como se eu pudesse pegar a ética e criar vários códigos de ética para cada ambiente, ou seja, para cada identidade que eu for ocupar, eu tenho um código e aceito um nível diferente de privacidade. Se eu vou a um banco, por exemplo, eu quero me sentir seguro lá dentro, eu não quero ser assaltado dentro do banco. Então, para isso, eu aceito que ele tenha a câmera filmando, porque isso, de repente, aumenta a minha segurança. Eu aceito que eu tenha um segurança na porta, que vá olhar para as pessoas, porque se eu estiver saindo com dinheiro naquele dia, eu quero ter essa segurança. Então, o nível nosso de privacidade está muito associado com o objetivo que eu quero ter com aquilo e qual é o risco que eu quero correr. Mas agora eu vou falar, o Cristiano está mostrando o RG dele aí, né? Porque eu vou falar assim no digital, né? Hoje você tem uma conta digital, que eu não conheço ninguém, não tenho agência, não tenho nada, mas se você entrar lá no site, ele fala onde você comprou cada coisa que você passou o seu cartão. Aí você fala assim, nossa, ele sabe onde eu gastei tudo, mas por outro lado é o seguinte, a ideia de te invadir sua conta e roubar seu dado fica muito menos suscetível, porque ele sabe o seu perfil, sabe se tiver alguma coisa fora do seu perfil, ele vai bloquear sem precisar te incomodar, né? Mas olha, eu vou para responder mais algumas perguntas, acho que tem espaço para mais uma aí, que a gente já está chegando no final. Tem várias aqui, mas eu vou destacar uma aqui. A Rafaela estava perguntando assim, me dá alguma sugestão sobre essa saúde mental, né? Então, como a gente direciona, ela deve ser direcionada hoje de uma forma perceptível. Eu começo com você, Cristiano, depois eu coloco um pouquinho do... Dona, repete a pergunta para mim, por gentileza. Algumas sugestões para a gente de manter a nossa saúde mental, né? Uhum. Porque a gente está falando de várias coisas que afetam nossa saúde mental. Então a gente está pedindo uma sugestão de como reagir para ter uma saúde mental frente a isso que está acontecendo. Alguns tópicos. Sim. Aí. O que eu imagino, né? Primeiro que é importante que você tome consciência. Tomar consciência é entender exatamente o estágio da realidade daquilo. A gente comentou aquela hora que eu dei de exemplo aqui, o medo, por exemplo, de altura, né? Uma coisa é você estar do lado de fora da sacada e outra coisa é você estar do lado de dentro da sacada. Então, para que você tenha um melhor controle sobre as suas emoções e possa lidar melhor com o seu sentimento, toma consciência. O que é realmente verdadeiro neste medo que eu estou sentindo ou nessa sensação que eu estou sentindo. Isso vai te ajudar, né, a trabalhar. E aí, parte disso, também é muito importante você ressignificar o que você está pensando. E é muito maluco isso, mas funciona bem. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tivesse que ter uma conversa com o Dorian. O Dorian é o meu CEO e, de repente, eu fiz alguma coisa errada e eu preciso sentar para conversar com o Dorian. É muito provável que o meu cérebro fique procurando uma série de argumentos aqui, de desculpas, para quando eu for falar com ele. Então, entendendo isso, o que eu faço? E assim como é provável que o meu cérebro fale assim, eu vou falar com o Dorian, eu já sei o que ele vai falar para mim. Vai falar, de novo aconteceu isso? Então, eu posso trabalhar e falar, o Dorian vai me alertar que ele já tinha falado a respeito disso antes. É diferente a maneira, o tom de voz que eu uso para fazer a associação dentro da minha cabeça. E isso vai fazer com que você diminua a intensidade da produção de cortisol, de adrenalina, e você vai ter mais tranquilidade, o que vai te dar mais performance. Quanto mais interferência você tem, lembra que eu citei agora há pouco? Mais interferência, você diminui o teu potencial, o que afeta a sua performance. Então, toma consciência. É o ponto mais relevante e importante que eu diria para você. Outra coisa que eu ia dizer
aproveitar o gancho, Dorian. Muitas pessoas, por exemplo, a gente fala assim, ó, é importante respirar, respira, né, em forma de quadrado, né? O que é em forma de quadrado? São 4 tempos iguais. Então, eu inspiro contando até 4, seguro a minha respiração contando até 4, solto a respiração contando até 4, seguro de novo e repito o processo. Faz isso por 4 ou 5 minutos. E tem um negócio muito relevante em relação a isso, que é, por exemplo, o fumante. O fumante não percebe que o que faz bem para ele, a nicotina é o que vicia ele, mas o que traz a tranquilidade para ele é justamente o processo de respiração. O que o fumante mais faz durante o momento em que ele está fumando é respirar. E o gesto fisiológico dele são gestos positivos. A menos que ele esteja fumando algo que não seja permitido, que ele estaria fumando olhando para baixo, se ele estiver fumando algo permitido, ele vai fumar olhando para cima. E ele inspira com força, né? Ele enche o pulmão. E ele faz esse processo até acabar o cigarro, que leva em torno de 4 a 5 minutos. E este processo de respiração é o que traz tranquilidade para você. Então, se eu puder te dar uma recomendação e uma dica para você manter o controle, faça isso. Respira e toma consciência da realidade. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. Eu vou dar mais uma dica, eu acho, que sobre essa ideia da saúde mental. A gente é uma onda, né? Tá aprendendo muito rápido. E eu me dei conta de algumas coisas. Por exemplo, na televisão, de ver notícia. Tinha uma dica aí que falava o seguinte: você quer ver notícia? Faz o seguinte, reserva aí uns 10 minutinhos do seu dia, que você entra na rede, vê todas as notícias, todos os assuntos que você quer fazer, de uma fonte que você confia. Para e muda de caixinha. Não vai ficar vendo, porque essa notícia vai rodar em todos os seus grupos de WhatsApp, em vários meios de comunicação, no Instagram, pra cá, e você vai ver ela 20 vezes, e ela vai te mexer com você, a sua energia, seus hormônios, e no final você vai ver que não mudou nada. Então eu comecei a fazer uma policiação. Eu gosto de ver assim, como é que tá os números hoje, como é que tá a notícia. Eu desligo, vejo um pedacinho no horário, depois só vou vendo um outro. Me faz o dia ficar muito melhor. A Ângela comentou no chat, Dora, que ela quase morreu, né, com o vídeo do cachorro. E é isso que você está dizendo aí que acontece com a gente. Quando a gente vê as notícias e vê as coisas durante o dia, isso afeta demais o nosso processamento mental e tudo começa no pensamento. Tem um ciclo aqui, Dora, que é pensamento, sentimento, emoção, comportamento e ação. E muitas pessoas querem mudar, mas elas vão lá na ponta, elas querem mudar a ação delas ou o comportamento. E esquece que o que ela tem que mudar é o pensamento, que é o que está no começo. Bom, nós estendemos um pouquinho mais, temos o limite de estar no Instagram aí, em respeito ao pessoal que está 1 hora. Podíamos continuar, mas a nossa proposta aqui é de falar, até ter uma medida um pouco menor para ter esse papo. Ele vai estar online para vocês. Vai estar no canal do YouTube, vai estar disponível, depois a gente vai estar mandando coisas para vocês e vamos fazer outros. Eu estou pretendendo buscar ou trazer ideias de outras pessoas para trazerem diferentes perspectivas que ajudem a gente a gerar segurança, saúde, equilíbrio nesse mundo digital que a gente está vivendo, nesse mundo cheio de informação. Cristiano, obrigado pela participação. Eu volto a agradecer quem está, a ISAT, que está apoiando, e a equipe toda que está aqui com a gente, que ajudou a ficar essa imagem bacana, equilibrada, moderou para nós as diferentes mídias que foram colocadas, o apoio da Branet, que foi divulgado junto dos seus associados todos, e espero vê-los em outras atividades conosco. Tá joia, agradeço também. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado a todos que acompanharam a gente. Segue a gente na rede aí, vai ter mais conteúdo lá. Tá bom. Obrigado. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.